Oi, gente, eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do Gran Curso Online, da disciplina de Direito Civil e Processo Civil. Nossa dica de hoje é sobre contrato de jogo e aposta. Pessoal, essa espécie está prevista no artigo 814 do Código Civil. Na verdade, antes mesmo de falar sobre contrato de jogo e aposta, importante você observar que nós temos jogos proibidos, que constituem, de acordo com a súmula 51 do STJ e o artigo 50 da Lei de Contravenção Penal, constitui aí uma contravenção penal. Nós temos jogos permitidos, que são jogos que têm autorização para acontecer, como, por exemplo, o jogo de futebol, corridas de cavalo, o jogo de vôlei, etc. E nós temos os jogos tolerados. Em relação a esses jogos tolerados, na verdade, o Estado ele não está preocupado se você está fazendo o jogo ou não está fazendo o jogo. O que, na verdade, você tem que entender é que, em relação a esses jogos tolerados, que são tolerados porque não envolvem tão exclusivamente a sorte ou o azar, eles envolvem aí, na verdade, um conhecimento técnico do jogador, que é, por exemplo, o jogo de pôquer, que você tem que saber o que você está fazendo, a sua jogada, etc. Esses jogos tolerados, eles se incluem na disposição do artigo 814. Por mais que você tenha praticado o jogo, se você foi vencedor de um jogo apostado, no qual você tem direito aí a recebimento de alguma quantia em virtude do ganho que você teve no jogo, você não pode cobrar. Por que disso? Porque o jogo e a aposta tolerados, eles não podem ser cobrados judicialmente. Por quê? Porque mesmo sendo uma relação obrigacional, no qual você tem de um lado o credor, de outro lado o devedor, você tem um vínculo entre eles, que é o elemento espiritual, abstrato de uma relação obrigacional, e você tem uma prestação, que no caso vai ser uma prestação de dar, na modalidade entregar quantia, você não tem o elemento fundamental da relação obrigacional do mundo cível, que é exatamente a exigibilidade. E quando você tem uma obrigação que não tem a exigibilidade, é desprovida de exigibilidade, você tem uma obrigação denominada obrigação natural. Então, os jogos tolerados, embora o Estado não lhe proíba a prática, você que teve êxito nesse jogo não poderá exigir judicialmente o adimplemento dessa obrigação. Por quê? Porque consiste numa obrigação natural. E a obrigação natural, ela tem, como eu disse, todos os elementos da obrigação civil: credor, devedor, crédito, débito, vínculo, prestação. Mas ela não tem a exigibilidade, ou seja, aquele devedor que deve dívida de jogo, ele não tem o chamado haftung, que é a responsabilidade patrimonial, embora ele tenha o débito, que é o schuld. Veja então que nesse caso não é possível exigir, forçar o pagamento de maneira judicial dessa dívida de jogo. Mas aquele que paga voluntariamente a dívida de jogo não pode deixar chegar depois para o credor e falar assim: ô credor, me devolve aí o que eu paguei porque eu não sabia que eu não precisava pagar. Sabe por quê? Porque dentro das obrigações naturais existe o fenômeno do solute retentio, que é a solução de retenção nas obrigações naturais. Aquele que pagou voluntariamente uma obrigação natural, mesmo não sabendo que não precisava pagar, ou mesmo não sabendo que não havia o haftung, a exigibilidade, a responsabilidade patrimonial, não pode exigir de volta aquilo que pagou, ok? Um beijo pra você, fica a nossa dica do direito obrigacional e tô te esperando aqui no Gran Cursos Online. Até a próxima!